Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mais Saúde. Eu sou Marcela Luz e hoje eu estou aqui de frente com a Marcela Ortolani. E aí, Má, tudo bem com você? Tudo bem, Má. Então tá bom. Hoje nós queremos saber várias coisas sobre você, sobre a sua profissão, mas me conta aí um pouquinho, né? Quem é a Marcela Ortolani? Marcela Ortolani. Primeiro, eu gosto de sempre falar que a Marcela é gente. A Marcela é gente como a gente. Então, isso é primordial. Separando a minha profissão, a Marcela é uma pessoa que sonha, que é ambiciosa, que se planeja. Então, essa é a Marcela, determinada. Ah, que legal! E eu sei também que você tem algumas qualidades e defeitos, mas antes disso, me fala um negocinho, como você pode ajudar as pessoas aqui de Porto Ferreira, Má? Como eu posso ajudar as pessoas? Através da minha vida, da minha profissão. Eu gosto muito de pessoas, né? Então, eu posso ajudar elas a conquistarem uma saúde melhor através da minha profissão. Da atividade física. Sim. Ah, me fala um pouquinho, como foi essa escolha? Você escolheu a educação física? Ah, essa é uma pergunta muito boa. Desde criança, eu sempre quis a educação física. Porém, não tinha condições de estudar educação física aqui em Porto Ferreira. Não tinha uma faculdade, universidade para educação física. Mas sempre foi meu sonho. Os meus professores, hoje, que são os meus alunos, eles sempre chegam e falam assim para mim: Má, sempre soube qual seria a sua profissão. Encontro amigos também de escola, que hoje são meus alunos, aí eles falam: Má, você sempre se deu bem na educação física, sempre foi a sua cara. Era aquela que organizava o rolê assim, da atividade física? Na educação física? Não era. Pelo contrário, eu sempre fui muito tímida. Então, eu ficava quietinha no meu canto, mas sempre era a primeira escolhida, porque, infelizmente, na época tinha isso, né? E sempre me senti à vontade com a educação física. Ai, que delícia. Eu também gostava, sempre gostei muito, Má, mas eu vejo como é difícil hoje em dia conquistar o público adolescente, pré-adolescente para o exercício, né? Sim, muito difícil. E me fala um pouquinho agora sobre qualidades e defeitos da Marcela Ortolani. A gente pode começar pelas qualidades? Pode, claro. A minha qualidade, a principal, eu me vejo como uma pessoa guerreira, determinada. Essa é uma qualidade que me fez chegar hoje aonde eu estou. Também sou sonhadora, ambiciosa, assim como eu falei no início. Essas são as minhas qualidades. Sou metódica, isso claramente lá no meu trabalho, lá no meu espaço, as pessoas: nossa, você é muito metódica. E isso contribui também para o que eu sou. Agora, os meus defeitos, vamos demorar um pouquinho, porque tem bastante. Não, diminui aí. Eu sei de alguns defeitos seus. Aliás, não considero defeitos. Considero qualidades. É aquela pessoa que, sabe, gente, que pega no pé realmente, que faz acontecer a diferença, né, Má? Má, um defeito, eu sou muito teimosa. Eu sou teimosa demais. Eu falo assim com os meus alunos ali, eu falo: vai ter que ter argumento para discutir comigo, porque eu venço no argumento. Outro defeito que eu vejo como defeito, a teimosia, e eu sou uma pessoa que confia demais nas pessoas. Se você chegar e falar assim: não, Má, isso é verde, e não for verde, eu vou acreditar que é verde. Confio demais. Sim, mas isso eu acredito que vai mudar com a idade, viu, Marcela? Porque eu estou com 40 anos hoje, eu falo que eu já não estou mais confiando tanto, mas eu era muito de me entregar e de realmente, se a pessoa falava que isso era vermelho, a pessoa está falando, por que eu vou questionar a pessoa, né? Não buscava nem informação para saber se era ou não vermelho. Hoje em dia já não, hoje em dia eu já busco informação, eu já falo: será que é vermelho realmente? Será que ela está enxergando vermelho? É mágico, a idade nos dá isso. Eu acredito que a experiência... Exatamente. Não se discute. Agora vamos para o bate-papo mais interessante aqui para nós, que é saber um pouco mais sobre a sua profissão e tudo mais. Má,
seus seguidores, seus alunos fizeram perguntas e enviaram. Então, eu vou repetir essas perguntas para você, para que a gente possa ali fazer um bate-papo bem gostoso. E eles perguntaram assim: Marcela, quantas vezes eu preciso treinar? Quantas vezes treinar por semana, né? Por semana. Vamos lá. Depende de... Cada caso é um caso dentro da musculação. A musculação é muito ampla, ela é gigante, né? Então, pelo menos treinar de 2 a 3 vezes na semana. Esse é um mínimo para que você consiga resultados aí. Já vi um estudo que fala que nós devemos treinar, quem tem esse tempo, pelo menos 300 minutos por semana, né? E se você dividir, eu acredito que nós vamos chegar aí a 1 hora por dia. Então, 5 vezes na semana é o ideal, 1 hora por dia. E isso realmente é uma coisa que eu vejo muita dificuldade dos clientes a acontecer, né? 5 vezes na semana, 1 hora nessas 5 vezes, é um pouco mais difícil. Mas também a gente pode mesclar treinos, né? Fazer treino de musculação e também em conjunto com outros tipos de treinos, né? Sim, para garantir essas horas aí em academia. Uma caminhada, exatamente, né? Um cardio faz parte também. Sim. E, assim, qualquer horário do dia? Ou existe um horário específico que é melhor eu treinar, Má? Eu costumo dizer que hoje a nossa vida é muito corrida, né? Eu lido muito com mães, donas de casa, esse é o meu público. Então, a hora que você tem é bom. Eu tenho meia hora, eu vou fazer meia hora. Eu tenho 40 minutos eu estou lá na academia. Tenho 1 hora, vou fazer 1 hora. Agora, se a questão é qual o melhor horário do dia para se treinar, aí tem outra conversa, né? Mas o tempo que você tem é válido. Isso é importante. Eu brinco com meus pacientes assim, entre 0 e 1, eu sempre fico com 1, né? Isso. Ai, Marcela, mas eu não tive tempo de ir na academia a semana toda, só restou hoje. Vai hoje. Sim. Faz acontecer, para mudar essa mentalidade, né? Essa ação de ir e fazer. E também um checklist positivo que você teve na semana. Fiz. E também melhora muito a questão de compulsão alimentar, tira aquele estresse da mente. É muito validado a academia para isso, o exercício para isso, né, Márcia? Sim. Perfeito. E é correto fazer o alongamento antes ou depois dos treinos? Vamos lá. Isso é importante porque tem várias opiniões dentro da educação física. O mais correto, o ideal seria você fazer alongamentos após o seu treinamento. Por quê? Já foi comprovado, e isso não é Marcela quem fala, já foi comprovado que alongar as fibras, ela atrapalha o seu rendimento na musculação. Estamos falando de musculação. Sim. Então, para você, eu quero alongar. E também, Má, é importante lembrar que o alongamento ele precisa estar presente no seu treinamento de acordo com o que o teu professor personal prescreve. Porque ele tem uma função dentro do seu treinamento, do seu planejamento. Ele não está ali à toa. Eu não vou alongar um músculo se caso ele não está encurtado. Sim. E lembrando também que alongamento é diferente de mobilidade. Tá? Muitas vezes nós vemos pessoas aquecendo ali com mobilidade, né? Não digo nem aquecimento, porque aquecimento também é diferente. Mas mobilidade, alongamento são diferentes, tá? Olha, eu nunca tinha parado para pensar nessas diferenças. Que interessante, gostei. Então, você recomenda, mas após o treino? Após o treino e se caso for necessário. Tem pessoas que precisam alongar porque estão encurtadas. Sim. Por que eu vou alongar um músculo se ele não está encurtado? Então, alongamento pós-treino, não pré-treino. Má, agora sim, as perguntas que as seguidoras suas não fizeram e eu estou ansiosíssima para te perguntar também, sabe? Qual o melhor treino para promover o emagrecimento? Vamos lá.
melhor treino que promove, já foi comprovado, milhares aí de artigos científicos, o treino de força, né? Treino por força. Você precisa fazer força para emagrecer. Se você treinar fofo, não vai emagrecer. Não tem jeito. E às vezes a pessoa pensa, eu estou ganhando muita massa e aí eu não estou emagrecendo, né? Mas entre aquelas questões, o ganho de massa, ele implica na balança também. Às vezes a pessoa pensa que emagrecer é só balança, né? Isso. E emagrecer é perder gordura e não perder peso. Mas dentro dessa pergunta, cabe vários nichos aí, porque além do treino de força que nós devemos fazer, não só pelo emagrecimento, mas sim por vários outros motivos com relação à saúde, o pessoal acaba se esquecendo disso, né? O treino precisa ser muito bem planejado, muito bem feito. Não é você chegar, eu vou colocar, porque eu gosto de fazer um agachamento, então eu vou fazer ali um agachamento. Eu gosto de fazer a cadeira, vai sempre pelos aparelhos que têm mais afinidade, que são mais fáceis, né? Sim. E aí querem um resultado, e não é assim que funciona. O treino precisa ser muito bem planejado, muito bem estudado, e eu acho que uns 7 anos que eu sou formada e ainda assim aprendo muito sobre o planejamento de treino. Porque a gente olha mesmo o paciente, o cliente, como um indivíduo, né, Má? Cada um tem a sua limitância, cada um tem o seu ponto de acordo ali. Esse exercício é melhor para esse cliente do que para o outro. Muito específico, né? Muito específico, exatamente. Então, Individualidade. Realmente o que você falou, tudo depende, né? Tudo depende. Na musculação, é a pessoa que está lá não só pelo emagrecimento, mas por ser hipertensa. Então, tem exercício que vai caber a ela, tem exercício que não vai caber. Professora, por que eu faço esse e a fulana faz aquele? Por que você não passa o exercício que a blogueira está lá na internet fazendo? Tudo tem Por que esse exercício nunca sai do meu treino? Olha. Por que ele está sempre presente? Por trás de tudo tem o nosso entendimento, nosso planejamento ali, que muitas vezes o aluno não sabe. E ele está sempre ali presente. Exatamente. E suas alunas também perguntaram aqui, né, com relação ao treinamento de peito para as mulheres, se eu treinar, vai influenciar no aumento dos meus seios ou não? Bacana. Vamos lá. O seio envolve muito a questão genética, né? Porém, tem a questão da gordura, que são os lugares que as mulheres armazenam a gordura. Que também são os flancos, glúteos, né? E os seios. Então, o exercício, ele contribui, sempre lembrar, é a mesma questão de abdômen. Sempre lembrar que a musculação vai trabalhar o músculo. O perder seio envolve a questão de emagrecimento. Porém, tem a questão genética. Já vi pessoas magras com seios maiores. E pessoas que têm um sobrepeso e que não têm seio grande. Exatamente. Então, o exercício não vai fazer com que você diminua o tamanho do seu seio. Porém, se você perder ainda a gordura que está ali, isso vai fazer com que você diminua o tamanho do seu seio. E para reduzir a gordura do abdômen? A bendita. Bendita. Existe algum exercício específico, Má? E exercício específico? Não existe, não tem como. Para você melhorar sua pança, vai precisar fazer uma coisa que ninguém quer fazer, que é a dieta. Que linda! Adorei. Não tem como. Isso já muitos alunos perguntam assim para mim, Má, por que você às vezes não passa abdominal? Eu quero fazer abdominal todo dia. O pessoal precisa entender que abdômen é a mesma coisa do seio, que tá ali a gordura, mas não é porque você vai fazer 100, 200, 300 abdominais que você vai perder gordura do abdômen. Então, isso envolve muito a alimentação. O abdominal, por exemplo, ele fortalece a musculatura. Fortalece, como qualquer outro músculo. Mas se tiver uma capa de gordura ali, não vai nem aparecer. Ou muitas vezes vai demorar para aparecer. Isso mesmo. Envolve a dieta. E é o que eu sempre falo para os meus alunos. Não adianta você fazer 10 exercícios
para costas se você quer ter uma costas definida. Não vai ser isso. Porque o corpo, vamos supor que nós emagrecemos ali. A gente faz exercício para o rosto, para a face, mas a gente perde a gordura da face. Exatamente. Entende como funciona o emagrecimento? O corpo vai captando a gordura ali, eliminando como um todo. Como um todo, exatamente. Não é porque eu fiz 200 abdominais que eu vou definir a minha barriga. Vai focar só na barriga, não, né? De forma alguma. E muita gente, eu quero perder a barriga, aumentar a bumbum. E eu falo, gente, calma, vamos primeiro fazer uma coisa para depois fazer outra. Você também é assim, Má? Nossa, avaliação física é o que mais tem. Eu pergunto assim, qual é a parte que mais te incomoda no seu corpo? A minha barriga. Qual a parte que você quer aumentar? O bumbum. O bumbum, a coxa. A coxa. Exatamente. E o que é mais importante na musculação para emagrecer? A carga ou o número de repetições? Essa é mais uma pergunta que eu respondo depende. Depende. Depende da situação do indivíduo. Vamos lá. Para hipertrofia. Vamos falar de hipertrofia agora um pouquinho, porque estava o foco no emagrecimento. A hipertrofia, não adianta, Má, você querer hipertrofiar, definir, ganhar um volume de massa magra sem levar em conta a carga. A carga tem que se fazer presente. E é interessante, Má, nessa questão da carga se fazer presente, porque tudo tem um esquema na musculação. Primeiro, o que nós analisamos? A técnica. Eu costumo usar muito essa frase lá na academia. A técnica sempre vai preceder a carga. A técnica é a primeira coisa que nós analisamos num aluno. Ele domina a técnica? Não é mais um aluno iniciante? Então, vamos analisar tudo dentro da técnica correta ali do exercício. Se ele está dominando o agachamento livre, vamos lá. É um exercício extremamente complexo. Se ele desce, né, se ele agacha profundo, está dominando a técnica. Estou falando específico, tá? Certo. Não vou falar sobre a mecânica ali do movimento, nada. Mas para o pessoal entender mesmo. Então, ele agacha quase relando ali o bumbum no chão, que a gente chama de profundo. Ele está dominando a técnica. E aí, eu vou aumentar a carga. Pouquinho, Má. E aí, ele vai de novo dominar a técnica. E aí, eu aumento a carga. Vou trabalhando essas vertentes. Repetição é importante, sim. Porém, dentro da repetição, requer um estudo mais aprofundado. Eu estou querendo trabalhar o que ali? O que eu quero trabalhar é hipertrofia? É força? Resistência? Então, as repetições dentro do seu planejamento de treino depende do seu objetivo. E isso cabe dentro de um ciclo que você faz, que nós chamamos de periodização. Sim. Porque até para nutrição também a gente usa a periodização nas estratégias. Porque se eu mantenho o cliente com o mesmo cardápio, é aquele cliente que empaca um pouco no peso, né, na perca de peso. Então, a gente precisa mudar as estratégias. Você também usa isso através da periodização? Sim, a periodização, ela diz tudo sobre o resultado do aluno. E dentro da nutrição, eu acho muito bacana, porque quando você prescreve um cardápio para um aluno, a nutrição casa com a musculação. Porque quando eu coloco assim, avisa a sua nutricionista, a nutricionista de vocês, que nós estamos fazendo força. Sim. O que vocês fazem? Aumenta a proteína, aumenta o carboidrato. Exatamente, para dar substrato energético. Para conseguir manter ali o treino. Um casa com o outro. E isso é interessante, isso tem que se fazer presente. Sim. Então, a musculação é muito mais do que a gente imagina ali, dentro de uma prescrição de treinamento. Sim. Muito bom. E eu posso fazer atividade extra ao treino de musculação? Por exemplo, uma bike, corrida, beach tênis. Zumba, hitbox, essas coisas, lutas. Vamos lá. Eu gosto de falar sobre esse assunto. Eu entendo, a minha visão, que a musculação ela é o pilar para toda atividade e para todo esporte. Então, a musculação está presente no seu dia a dia?
Porque é através da musculação que você ganha massa. Nenhum outro esporte, nenhuma outra atividade vai suprir a musculação. Ela puxa ferro. Por quê? Porque hoje, falando em questão de saúde, a musculação ela tem que se fazer presente no dia a dia. Exatamente. É através do ganho de massa magra que eu evito várias doenças, que eu previno várias doenças. E inclusive demência, né? Câncer. Doenças mentais. Alzheimer, Parkinson. Então, é através da musculação que eu vou prevenir isso. Sim. Então, dentro dessa pergunta, a atividade física, ela está em primeiro plano que a musculação? Aí ela já está atrapalhando, porque eu estou pensando na sua saúde em primeiro lugar, não no lazer, porque a atividade física é considerada um lazer. E o exercício físico, não. São coisas distintas, diferentes, tá? Dentro da educação física é assim. Então, vamos supor que você faz 3 vezes na semana a musculação, legal. E aí, durante os dias que você não faz a musculação, eu faço uma caminhada, eu faço um spinning. Só está somando. O movimento é importante. Eu faço um zumba. A partir do momento que essa atividade extra que você faz, ela começa a atrapalhar o teu rendimento na musculação, aí não é indicado. Eu começo a, de repente, ficar muito cansada... falho no treino. Cansado. Aí a minha mentalidade vai para como eu já fiz aquela atividade, essa supre essa. Isso. E não. Lembra que o esporte, o pessoal tem o hábito de pensar que é voltado para o atleta. E nem sempre o que o atleta faz é saudável. Sim. Tá? Porque ele é um atleta. Ele vive disso, né? Isso. Nós não podemos nos comparar com um atleta. É o ganho dele. Entendeu? Um fisiculturista, tô falando de atleta, tá, Má? Tá. Ele sabe que ele não vive uma vida saudável, porque requer várias coisas. Viver com um percentual baixo de gordura, isso não é saúde. Sim. E a musculação, ela promove em primeiro lugar a saúde. São diferentes áreas. Nossa, bem legal essa sua abordagem, né? Seu pensar aí. E nós temos esse hábito, Má, de comparar. Hoje, a internet traz para nós, muitas vezes ali, o atleta, o fisiculturista, e nós nos comparamos a isso. Sim. Nunca eu vou chegar a um nível de atleta sendo eu, entende? Com a minha vida, com a minha rotina, eu não sou atleta, Má. Eu costumo falar assim para as pessoas, gente, calma. Esse atleta, ele passa mais de 4, 5 horas em treinos diferenciados, faz fisioterapia, faz acompanhamentos diferentes. É o trabalho dele, Má. Exatamente. Aí a dieta dele é diferenciada? Claro que é. Não tem como... Eu já atendi clientes assim que faziam 6 refeições iguais ao dia. Comendo arroz e frango nas 6 refeições. Sim. Para obter aquele corpo mais definido, né? Aquela pele mais fina, aquele tônus muscular. Então, eu falo que realmente é bem diferente o atleta do indivíduo normal, né? Sim. E a gente precisa sempre levar isso em consideração, sim, com certeza. E, assim, essas atividades elas podem atrapalhar o treino se elas estiverem em excesso, é isso? Isso. Se ela estiver em excesso, se ela estiver atrapalhando você no seu treinamento, com a mentalidade de que eu já fiz aquela atividade, então eu não preciso ir na musculação. Tá pago. Sim. Eu já fui ontem, fui 2 vezes na musculação e lá. O verdadeiro tá pago. Fê, mãe, é verdade. Não substitui. Exatamente. Até que ponto... aliás, podemos tomar algum suplemento para ajudar no desempenho ou só com orientação médica? Vamos lá. Estou com uma nutricionista aqui, hein, galera? Nós podemos, sim, suplementar. Se não pudesse, eu acho que não venderia do jeito que vende, né, Má? Sim. Vende em qualquer lugar, suplemento. Na farmácia, em lojas específicas, e não internet, precisa de receita. Não precisa de receita, né? Então, nós podemos suplementar, mas vamos lá com a mentalidade de que se eu suplemento é porque falta, né? Sim. Primeiro passo. Se está faltando, eu preciso suplementar. O que está faltando para que você precisa
suplementar. Então, cabe sim uma orientação de uma pessoa que entende. Muitas vezes o personal, muitas vezes uma nutricionista, e também há suplementos que precisam de uma orientação médica. Sim. Sim. Por exemplo, a pessoa tem um problema renal. Aí ela vai tomar qualquer tipo de suplemento? Claro que não. A gente precisa ter esse respaldo também dos exames, de outras consultas médicas. Então, eu falo para o pessoal, gente, vamos procurar fazer os exames de sangue primeiro, para depois de analisar a verdadeira necessidade do seu corpo. E também tem muitas pessoas que comem alimento de verdade, não precisam da suplementação, mas elas acham que porque estão indo para a academia, elas precisam de suplemento. Isso, Má, outra pauta importante. Vamos lá. Eu quero suplementar, que seja um whey, mas não segue a dieta que foi proposta, não tem uma alimentação. Por que suplementar se o básico eu não consigo fazer? Sim. Vamos lá. Eu consigo fazer ali o cardápio que minha nutricionista passou? Não 100%, porque ninguém é perfeito. Não, exatamente. Nunca será 100%. Mas vamos lá, que seja 50%. Eu quero tomar uma creatina, legal, creatina se faz presente, mas um whey ou uma cafeína, que seja qualquer outro tipo de suplemento que nós conhecemos aí. Eu faço o meu cardápio? Como é a minha alimentação? Eu chego durante a semana, mas no final de semana eu extrapolo com bebidas alcoólicas, com doces. Então, por que pensar primeiro em suplementar algo que na minha rotina precisa mudar? Eu preciso criar um hábito primeiro de se alimentar bem. O hábito alimentar, ele tem que estar em primeiro passo para eu pensar numa suplementação. Por quê? Porque a suplementação também é seguida de um hábito. Para tudo você precisa de uma disciplina. Senão, nada se constrói, né? Eu vou tomar whey por um mês. Não vai adiantar nada. Não. Eu vou tomar whey no lugar do meu jantar. Você tem esse gosto, esse paladar pelo doce no jantar? Porque muitas pessoas vão tomar o whey, mas vão querer o sal logo depois, e daí vão ter excessos de calorias, excessos de macronutrientes, excesso de peso. E isso eu acredito que requer muita disciplina também, né? Sim. Eu acredito que quando o aluno começa a dominar certas áreas da vida, e eu costumo dizer que a disciplina começa ali, às vezes, com o exercício, quem vai pelo amor, né? Porque tem gente que vai pela dor. Pela dor, com certeza. Então, quem vai pelo amor consegue criar um hábito de fazer exercícios todos os dias. Legal, já está meio caminho andado. Sim. Estou ali fazendo exercício todos os dias. Agora eu vou para quê? Vamos para a alimentação. Vou melhorar minha alimentação. A partir da alimentação, comecei a dominar um pouco a alimentação, vou para outra área. Quem sabe o psicológico. Porque eu acredito que ali é um tratamento multidisciplinar. Sim. Eu sempre acredito que a musculação, o psicólogo e a nutricionista, eles caminham juntos. Sim. Nossa. Porque nós somos pessoas da área da saúde. Pode chegar uma pessoa, como eu lido muito com emagrecimento, que é a minha área, pessoas que falam assim, Má, minha prioridade é emagrecer, mas como está a sua saúde? Então, jamais eu vou tratar uma pessoa com o emagrecimento ali, sendo que a saúde, ela vem em primeiro plano. Exato. Muitas vezes os alunos não entendem isso. Não têm a capacidade de entender. Eles querem a fórmula mágica, né? Mas eles querem a velocidade. O mais fácil. O mais fácil, exatamente. Nós somos uma geração imediatista, né? Nós queremos isso para ontem. Exato. E como conseguir evoluir nas cargas da academia? Tem algum método específico? Qual o melhor método para essa evolução de cargas, Má? Como conseguir? Tem um método que eu particularmente gosto muito e trabalho muito isso lá no meu espaço, Má. Não estou conseguindo evoluir carga. Tem um método que nós chamamos de pirâmide. A pirâmide é muito utilizada para que você consiga ter essa carga progressiva. Vamos lá. Suponhamos que tem um exercício, para ser breve, que você precisa aumentar a carga. Você não está conseguindo aumentar a sua carga no leg press. Vamos lá.
Você vai começar com uma carga menor e vai fazer 12 repetições. Lembrando que não existe treino engessado. Não quer dizer que eu falei 12, você precisa fazer 12 e acabou, tá? Não existe isso. Primeiro, para resultados, treino engessado não existe. Eu vou até essa repetição ser desafiadora para mim, tá? Até querer começar a falhar. É isso ou não? Na pirâmide é legal começar a falhar. Então, porque tem vários outros tipos de treino que você precisa levar o músculo à exaustão. E depende também da pessoa, com quem eu estou lidando. É um iniciante, intermediário, um avançado? Tá? Então, a pirâmide, vamos lá, você vai fazer 12. Poxa, legal. Aí, vai diminuir a quantidade de repetições, vamos para 10. Eu vou aumentar um pouquinho de peso. Aí, vai cair mais um pouquinho, vamos para 8 repetições. E aí, vai aumentar a carga. Acima, eu consigo evoluir a minha carga. Que bacana! Através desse método, e eu acredito que seja o método mais eficiente dentro da musculação para você evoluir a carga. Olha que bacana! Esse método aí, eu já escutei falar sobre ele e tudo, mas eu nunca pratiquei dessa forma, né? Achei bem bacana essa sua explicação de evolução de cargas, muito bom. E sempre lembrar que eu não posso aumentar a carga se minha técnica tá ruim. Tá ruim, sim. Por isso que parte aí de você ter um personal, porque a gente não tem o conhecimento, como eu vou saber se eu estou fazendo errado? Sim. Como é a minha execução? A técnica, né? Nós chamamos de técnica, o movimento ali. Sim. Você me falou uma coisa agora que me veio na mente, assim, que várias clientes falam, eu não gostei de treinar musculação, eu faço tudo, menos musculação, porque eu não gosto. Eu falo, gente, tenta em outro lugar, outras academias, existem vários tipos de academia, não existe só um tipo de academia, tenta em outra, vê se o personal dali vai te dar aquele apoio, aquele incentivo que você precisa. Não gostou? Vai em outra. Porque existem outros métodos, né? Sim. Existem pessoas ali que estão acompanhando realmente de fato, existem pessoas que já não acompanham tão bem, mas existem profissionais qualificados. Aqui em Porto Ferreira nós temos diversas academias, né? A sua tem um destaque, algo que chama a atenção de bastante pessoas, porque é um público focado no emagrecimento, né? Sim, o meu foco, minha especialização, é voltada hoje para o emagrecimento e a hipertrofia, né? Hipertrofia, para quem não sabe, é o volume muscular. Volume muscular, exatamente. Vamos linkar isso que você falou sobre o ambiente ali. O ambiente é muito importante. Não é gostoso. Não é gostoso treinar. Vocês acham que é fácil treinar? Gostaria de estar jogando videogame, pescando, para quem me conhece, mas não é gostoso. É gostoso quando você colhe os frutos. Né? Exatamente. É muito bom quando você começa a ter resultados na musculação. Aí começa a se tornar um ambiente gostoso. Sim. Isso é bom. Porém, o personal, ele tem esse papel também de fazer o ambiente. Somos nós que fazemos o ambiente ficar legal. E nós não tratamos sempre, a questão do emagrecimento. Não é todo mundo que está ali na academia que quer emagrecer. Às vezes, nós estamos tratando uma depressão, uma ansiedade, que na mentalidade dos alunos que estão lá dentro, das pessoas que frequentam a academia, nossa, aquele ali nunca emagrece. Quem disse que ele quer é o emagrecer. objetivo dele Exatamente. emagrecer? Às vezes nós estamos tratando colesterol, né? Muita gente hoje, pelo fato da alimentação, nós temos aí. E eu falo que o poder psicológico, né? Porque várias pessoas vão lá na clínica passar na consulta e falar, Marcela, hoje eu vim para minha consulta de terapia. Eu falo, hoje eu vou conhecer todos os seus pecados, senta no confessionário. E por isso que a academia, né, a musculação lida muito com a ansiedade. Sim. Né? Um dos melhores medicamentos naturais é a atividade física, a musculação, né? Com certeza, Má. Eu percebo assim que quando geralmente eu malho na hora de almoço, e aí quando eu faço minha atividade física, eu chego para almoçar sem fome. Eu falo, gente, eu passei minha manhã toda sem comer. Comi meu café da manhã, fiz meu treino das 10h30 ao meio-dia, chego em casa sem fome, eu falo, como isso pode acontecer, né?
Quer dizer, realmente tira a minha ansiedade, mexe com serotonina, dopamina. Muitos hormônios. Muitos hormônios. É gratificante. O pós-treino, né? Como nós estamos... Eu falo assim para os meus alunos, porque eu pego um pouquinho no pé deles assim, e aí eu falo assim, ó, toda vez você chega emburrado, mas sai daqui feliz. Uhum. Já percebeu? Tem alunos que têm vontade de me matar, Má. Eu imagino. Mas é só de olhar a pessoa ali chegando amargurada ou que um dia foi difícil, mas quando ela sai dali do espaço, ela sai contente, ela sai sorrindo, ela sai feliz. É missão cumprida e é os hormônios atuando ali também. Isso. E de ter esse poder, né? Essa profissão, de ter esse privilégio de estar ali promovendo bem através de várias formas ali. Uhum. Não só de cuidar do corpo, mas do mental também, né? Eu falo que o bate-papo na academia também é gostoso, né, O social Má? tem que se fazer presente. Tem. Mesmo quando eu taco tênis nos meus alunos, eu tenho uma arminha de água lá também. Olha, gente. Verdade. Eu já soube de várias travessuras suas. Comprei uma arminha, não sei quem foi, mas tinha uma arminha de água lá que quebraram. Do nada, assim, ela apareceu quebrada. Aí eu falei assim, pois não tem problema não, já tá outra na Shopee. Já comprei outra. Já comprei. Vejo mexendo no celular, conversando. Eu tenho um chicote também, tá? Eu tenho um chicote que eu ganhei de uma aluna. Olha. E utilizo. E utilizo. Com as alunas. E esse ambiente, Má, com que eu tornei ali o meu espaço, eu vejo que tem pessoas lá que se identificaram. Sim. Então, olha... Eu não gostei, Marcela, do seu método, mas, poxa vida, vai em outra pessoa. Testa, igual você falou, tem N academias aqui em Porto Ferreira. Poxa, não gosto da sua, vai em outra. Testa o ambiente. Sim. Você, às vezes, vai se identificar com o personal que está lá, com o professor que está lá. Às vezes você vai identificar não com o professor, mas com o público. O ambiente. O público que frequenta o local. Exatamente. Com relação às cargas, Má, no exercício, qual o momento certo para a gente aumentar? Existe esse momento ou não? Existe. Opa! A carga se faz presente, Má. Ela tem que estar ali sempre. Mas o momento certo é quando você domina a técnica. Tá? Dominei a técnica. Meu professor falou, poxa, vamos aumentar? Porque nós conhecemos quem nós estamos ali. E eu falo assim, deu certo. Vamos lá. Conseguiu? Porque eu estou ali vendo se ele está conseguindo fazer. Tá tudo certo. Aumenta, confia. Esse é o momento. Estou dominando. Tem outra coisa também que eu costumo usar, é uma escala de Borg, que nós usamos de 0 a 10. Quão difícil foi fazer esse exercício? Sendo que 0 não foi difícil. 5 é mediano. E 10, poxa, não consegui. Eu dei 10 repetições para você. Vamos lá, a falha para estar aí entre 10 e 12. Eu fiz 8. O que eu tenho que fazer com a carga? Diminuir. Esse é o parâmetro. Por isso que nós não podemos treinar engessado. Tá lá na minha fichinha de planejamento de treino. 10 repetições. Eu vou fazer só 10. Poxa, mas eu não me desafiei. Foi normal para mim fazer essas 10. Daria para fazer mais 4. Mais 4. Poxa, eu tô perdendo. Exatamente. Entendeu? Nosso corpo é inteligente o suficiente para saber que aquilo não foi desafiador. E sem desafio... Não há evolução. Não. E como saber se o treino está dando resultado, Má? Em uma média, quanto tempo os resultados aparecem? Você sabe me dizer assim? Primeiro passo. Como eu saber se eu estou tendo resultados? Isso é uma pergunta importante. Através da avaliação física. Isso é um ponto. Através do profissional ali, se você está tendo acompanhamento. Mas vamos lá, não tenho um personal ali para fazer avaliação, faço, às vezes, avaliação física, vamos lá, pega uma roupinha aí. Vamos ver na medida. Mas às vezes eu não estou perdendo medida. Mas eu queria saber de ganho de massa magra. Aí eu preciso, sim, fazer uma avaliação física. Com certeza. Mas com relação ao emagrecimento, poxa, nós temos vários métodos, meios aí para a gente saber. Primeiro, medida através de roupa. Essa calça não me servia, agora ela me serve. Uma foto. Tira uma foto. Comecei hoje, tirei uma foto. Isso. Daqui um mês, vou tirar outra foto. Isso. A imagem, eu acho que ela mostra
tão mais pra gente, né? Ela mostra muito além, porque às vezes a pessoa fica assim, eu não estou evoluindo. Peraí, pega a sua foto antiga, vamos comparar com a foto atual? É muito mágico. Você tira foto, né, Amanda, na sua avaliação? Nas avaliações, eu tiro foto. Se deu resultado legal, mando o bilhetinho. Se não deu resultado, já sabe que vai vir fumo. Mando fumo, Má. Eu mando até recado pro marido. Olha! Mando, você precisa ajudar a fulana. Marcela, tô vendo você num carro com alto-falante, chegando na casa da cliente, falando, fulana! Não dá ideia, Má. Não dá ideia. Eu vi isso no Instagram. Não dá ideia. Má, outra pergunta que teve aí também foi... em média, quanto tempo? Quanto tempo? 2 semanas, a gente já começa a ver... Não estou falando de emagrecimento já, Sim. tá? Mas em quanto tempo eu consigo já observar os meus resultados? 2 semanas. A partir de 2 semanas da musculação, você já começa a observar mudanças no seu corpo. Sim, e muitas pessoas falam assim, mas eu não estou sentindo dores. Será que eu estou ganhando a massa magra sem sentir dores? E aí, Má? Má, a dor depende muito, porém... Da sensibilidade, né? Sim, a dor depende, mas eu gosto de pensar, isso é uma opinião minha, tá? Que sem esforço nós não temos resultados. E isso eu levo para a vida, tá? Sim. Nada que é fácil nós conseguimos aí manter algo que gera frutos. Então, na musculação não é diferente. Vamos colocar aí 2 pessoas. Uma tá fazendo rosca bíceps, tá? Ali. E a outra tá fazendo também. Só que aí você observa as 2 pessoas. Uma vai e começa a ter um esforço aí a partir da 7ª repetição e vai fazendo, vai tentando. Para, respira rapidinho e volta de novo. E a outra fez ali 10 e parou. Com facilidade. Quem teve mais resultado? A que teve mais sofrimento ali. Pois é. Não é? Então, o nosso esforço, ele gera. Precisamos lesionar fibras musculares. A maioria das vezes. Não é? Sim. É uma microlesões, né? Sim. Nós temos ali. Por isso que vem a dor, tá, Má? Isso. Eu falo assim para os meus alunos. Se a dor não está presente, treinou fofo. Se a dor não está presente, volta e faz de novo. Mas raramente a gente vai finalizar um treino legal, intenso, e não sentir a dor pós. É raro mesmo. Se você não está sentindo dor, precisa alterar algumas coisas. E nem sempre quer dizer que o personal preparou ou planejou um treino errado. Às vezes você está treinando fofo mesmo. Sim, sem carga. Foi lá e não treinou legal, não estava bem. Mas o treino tem que ser desafiador. Eu bato nesse martelo. O seu treino tem que ser desafiador. Você tem que chegar lá e morder mesmo a boca, fazer cara feia, estragar o botox e vai. Estragar o botox? Pois é. Tem. E eu lido muito com mulheres, Má, lá no meu espaço. E as mulheres lá são brabas, viu? Elas pegam peso, elas fazem tudo. Me xingam também, mas faz parte. E tá aí, a carga se faz presente, o treino tem que ser desafiador. Eu quero saber agora uma curiosidade, uma minha, pessoal. Qual é a maior carga de leg para uma mulher lá na sua academia? Nossa, Má! Vamos lá. É que agora eu tô pegando no pé delas para reduzir a carga e aumentar a amplitude, porque elas estavam roubando. Sim. Mas eu já tive mulheres lá fazendo com uma amplitude legal e sem hormonização, tá? Sim. Natural. De 250 quilos eu já tive uma. Uau, gente. Amplitude ok. Certo. E eu ali auxiliando, mais 250 quilos, Má. O leg é um exercício que eu tenho mais dificuldade do movimento. Eu também. Eu falo que eu não consigo evoluir muito a carga porque o movimento, meu bumbum sai, eu fico toda torta. Eu falo, gente, não dá. Parece que eu não tenho, né, a capacidade para executá-lo bem. Mas, então... isso envolve muito também a sua individualidade. Porque a carga, ela vai ser legal, mas tem amplitude. Sim. Por exemplo, eu não consigo colocar muita carga num leg press, porque eu tenho problema na coluna. Então, isso vai da individualidade do seu aluno. Às vezes ela pega 250 quilos no leg, mas no braço... E aí?
Como é que tá? Olha que interessante. E assim, para a mulherada agora, a gente sabe que depois dos 30 anos é praticamente primordial procurar musculação, né? Porque depois dos 30 o colágeno vai embora e a gente vai criando aquela flacidez, perdendo o tono muscular que a gente já tem. Depois dos 40 é até mais intensa essa perca. Sim. É possível ganhar massa magra depois dos 40 anos, Marcela? Nossa, essa pergunta é sensacional. Vamos lá. É possível, gente. Claro que é possível. Ó, vou falar pela minha experiência. Hoje, eu tenho a Neide, que faz musculação comigo lá há muito tempo. E ela tem, Neide, se eu errar, me perdoe, mas 58 anos, se eu não me engano. 57, 58 anos. Fiz uma avaliação nela o ano passado, foi que nós fizemos uma avaliação. E ela ganhou 2,5 kg de massa magra. E aí? Nossa. Deu resposta para muita gente, né? Que fala que depois dos 40 é muito difícil, porque a mulher menopausada tem mais dificuldade ainda. Muletas, né? Exatamente. Muletas. É igual a tireoide para mim, né? O pasteloide, o lanchoide, pasteloide foi boa. A cocoloide. É igualzinho. Eu levo uma frase para a vida. É pouca execução para muita desculpa, né? Sim, exatamente. Não, é muita... 40 anos aí, nós hoje nessa geração somos considerados novos. 50 anos novos. Exatamente. Tá? Eu tenho 40 anos, Ma, e eu olho para trás e falo assim, minha melhor versão está agora, com 40 anos. Sim. Não desista. Se você quer ganhar massa magra, quer ter aquele corpo legal, dá para ganhar massa magra, sim. Não coloque a culpa na genética. Sim. Dá para, se for um treino bem estruturado, dá. Dá, com certeza. Agora, é uma pergunta que eu estou curiosa também. Foi seus seguidores que fizeram, mas eu também me senti aqui nessa pergunta. Porque depois de algum tempo os resultados param, não perco mais peso na balança e as medidas não diminuem. Vamos lá. Quando você começa, você estipula, é igual o mês de janeiro, Mar, vamos lá. O que acontece? Bomba! Bomba para você também? Para mim também bomba. Para mim também bomba. Lá na academia, enche de gente na academia, não tenho nem horário. Uhum. E aí o pessoal vem todo animado, querem a todo custo o shape. Uhum. E aí você tá lá na empolgação, eu faço dieta, treino legal, passou 2 meses, e aí? Eu não estou colhendo os resultados. Uhum. Então, o que isso faz? A pessoa desanima. Desanima. Mas eu acho assim que não é não colher, é não observar, porque as primeiras semanas ali, a perca de peso é mais veloz, mas não é uma perca de gordura, é uma perca de peso, não é um emagrecer. E depois dessa fase de 2, 3 meses, a pessoa realmente começa a perder gordura. Então, onde ela tem que persistir e onde ela desiste. Isso é uma hipótese, né? Isso é uma das partes aí do pessoal desistir. Uhum. Outra coisa também que... eu estou treinando faz 3 anos na academia. Como está o seu treino? Uhum. Como ele está planejado, estruturado? Estou falando da área agora do personal. Sim. Como ele está. E você, quando está ali, que seja uma consultoria ou que seja uma academia, você sem o personal... Tá sendo desafiador o seu treino? Tá igual. Tá tendo progressão de carga? Sim. Fora o treinamento, como tá a sua dieta? Uhum. Primeiro ponto. Uhum. Tá comendo bem? Eu como de segunda, quarta e sexta. Eu como bem. O dia que eu vou treinar. Sim. O dia que eu vou treinar, eu me alimento bem. O dia que eu não treino, tudo errado. Troca a refeição, né? Por coisas aleatórias. Eu vejo muita gente fazendo trocas assim que não são... como eu te falar? Não são tão específicas. Mas, por exemplo, eu vou trocar o meu jantar... por um Rap 10 com queijo. Cadê a proteína? No queijo eu não tenho tantas proteínas. E a pessoa quer ganhar massa magra comendo Rap 10 e queijo no jantar. E outra coisa também, que é um tabu que precisa ser vencido, que ainda é uma dificuldade para nós ali, tanto na sua área quanto na minha, é esse preconceito com o nutricionista. Uhum. De achar que vai passar fome. Isso.
Eu não vou na nutricionista porque eu vou passar fome, porque eu não consigo fazer dieta. Poxa, se você não consegue, você tem que ir para o nutricionista, porque é ele que vai te ajudar. A gente adapta, né, Má? A gente vai adaptando. A pessoa não gostou desse cardápio, então, ó, já sei que essa estratégia não dá certo para você. É só cortar. Mesma coisa na musculação. Você vê que a pessoa está limitada no exercício, vamos mudar o exercício? Isso vamos para outro exercício que você não vai ter essa limitância e vai conseguir evoluir bem mais? Precisa tirar da cabeça que o nutricionista é o vilão, né? Pelo contrário, ele ajuda, são os facilitadores. Eu costumo falar que nós somos os facilitadores para que você consiga alcançar o seu objetivo, seja ele emagrecimento, hipertrofia, saúde e bem-estar. Longevidade de vida também, que é nossa maior intenção, isso, né? Má, então, essa parte do nutricionista se faz presente aí também no seu resultado. Como é que está a tua alimentação? Às vezes a pessoa começa, igual você falou, começa o treino, começa a educar o hábito, só que depois ela se perde. Isso. Hábitos antigos voltam, ela continua treinando, mas os hábitos antigos voltaram e ela está lá sem ver resultados. Ou é uma pessoa que também não muda os hábitos, né? Ela não cria hábitos novos. E o ser humano é mutável, ele muda constantemente. E nós precisamos adquirir novos hábitos. Eu tomava refrigerante todo dia. Tem muito isso, né, Má? Tem. Eu consegui ficar sem. Comia doce todos os dias, em todas as refeições. Comecei a não comer doce na janta. Isso, já é um passo. É um belo passo. Eu falo um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Má, no Pilates a gente sabe que a respiração é importante. Na academia também é importante essa respiração? Muito. Muito importante, Má. Eu costumo falar para os meus alunos, ninguém respira direito, né? Exatamente. Então, a respiração tem que estar alinhada ali à sua execução, à sua técnica. Faz parte do movimento ali no exercício. Inclusive, ontem, Má, eu fiz um post falando sobre a respiração. E falava que uma blogueira fitness já muito bem treinada, não é mais uma iniciante na academia, ela teve um rompimento de pleura por causa da respiração. E ninguém sabia. Então, a pleura é a camada que envolve ali o nosso pulmão, né? E ela rompeu a pleura. E ela, pós-treino, sentiu uma dor muito forte. E ela não sabia, os médicos não sabiam. E foi só através de uma tomografia que ela soube. E aí o ar saía, né? E ela tinha uma dor ali que ela teve que fazer uma cirurgia. Olha a importância da respiração dentro da musculação. Nossa, e assim, eu percebo que cada vez mais as pessoas estão com a respiração mais ofegante. Você chega para conversar com a pessoa, eu falo, gente, o que está acontecendo? Vamos acalmar. Teve uma paciente minha, inclusive, que eu pedi para ela voltar depois de 7 dias, mas para ela aprender a respirar. Dei uns exercícios de respiração para ela fazer. Falei assim, vamos combinar daqui 7 dias para você voltar. E quando ela voltou com 3 quilos menos, porque ela controlou a respiração dela, que estava assim, Eu falei, eu estou cansada de ver você respirar. Eu me cansei de ver ela respirando com muita profundidade, aliás, muito curta a respiração, mas era aquela respiração cansada. Olha, eu achei tão interessante esse dia, que depois de 7 dias ela voltou com um cardápio, né? E ela já tinha emagrecido 3 quilos, só que ela falou, Marcela, eu comecei a prestar atenção na minha respiração, depois Isso que é você me falou. Tem até fisioterapeutas que trabalham a respiração. Acho maravilhoso. Agora, eu deixei a cereja do bolo para o final, gente, porque, né, a gente aqui é espertinho, né? Agora, Má, me responde aí. Por que os professores de educação física na academia não nos corrigem, não me acompanha durante o meu treinamento? Isso não estou falando da sua academia, estou falando de outras academias. Tá, vamos lá. Vamos responder isso direitinho. Nas academias, aqui convencionais, rede, o profissional da educação física que está lá, ele é um agente passivo. Tá? O que é um agente passivo? Ele está ali para tirar suas dúvidas. Ele não é o teu personal. Então, ele está ali, olha, como funciona esse exercício, essa máquina, me explica. Esse é o trabalho dele. Nós não. A maioria das pessoas tem a mentalidade de falar assim, nossa,
igual aí. Por que eles não corrigem? Não é o papel dele. Não é a função dele. É um agente passivo. Está ali para falar assim, ó, esse funciona assim. Mas como faz o crucifixo? Vamos supor que você é um agente passivo, tá lá. Funciona assim. Ficou entendido? Deu para entender o que é a diferença? Agora, um personal é um agente ativo. Ele tá lá e ele vai chegar e vai falar assim, ó, vamos, Marcela, vem cá, vamos nesse exercício, você vai fazer assim, ó, tá legal, é assim que funciona. Ó, você tá errando esse movimento. Isso. Essa é a função do personal trainer. A diferença é essa. Por quê, então, quem está lá em toda e qualquer academia não vai te corrigir? Ele não é pago para isso. Vamos entender. Quanto custa hoje uma mensalidade de uma academia, Mar? Normal, não sei. Quanto está aí? 120, R$70, 80. 90, R$100. Isso. Você usufrui da academia, os equipamentos, que não são baratos ali. A manutenção não é barata, tá? Por R$70. Vamos lá, você toma banho às vezes lá. Eu vejo muita gente fazendo chapinha, secando o cabelo por R$70. R$100 que seja, 120 que seja. Poxa, vamos lá. Quanto custa um pote de whey? Vamos colocar aí uns R$150. 150, exatamente. Quanto custa a mensalidade da academia? Para você usufruir ela o mês inteiro? Todo. Poxa 70, vida. 80. Olha a comparação. Quanto custa um lanche hoje, Mar? 40, 50 40, reais. 50, dependendo daqueles gourmet, né? Tem até lanche de R$60. Então, entenda que o profissional da educação física está lá não para ser o seu personal. Ele não é pago para isso. Você quer uma pessoa que te acompanhe, que esteja ali lado a lado, te corrigindo, te auxiliando, melhorando sua técnica, ensinando você a fazer o movimento? Aí é um personal trainer. E daí você precisa pagar para isso. Tá? Você já usufrui, e muito barato, por sinal, de uma academia, do espaço. Tá? São diferentes. Agora eu quero fazer um bate-volta com você, um papo rápido, reto, mas na sua opinião, Má, qual exercício não pode faltar, ou quais exercícios não podem faltar, para eu melhorar as minhas coxas? Eu vou falando um só. Isso, você fala um, eu falo outro. Isso, tá, beleza. Coxas. Vamos lá. Melhor, não, sem conversa, mas agachamento livre. Agachamento livre com barra nas costas e vai até profundo, esse. Posterior de coxa. Stiff. Costas. Remada curvada. Peito. Supino com halteres. Inclinado. Tríceps. Francês no cabo, na cordinha, aquele que você faz assim, ó. Tríceps francês. Tá. Bíceps. Rosca Scott. No banco com barra W, porque tem variações. Sim. Tá? Trapézio. Encolhimento de ombro. Aqui, ó. O melhor exercício para trapézio. Gente, dá para fazer até em casa, mas aquela com peso é melhor, né? Com halter, sempre com peso, sobrecarga. Sim, exatamente. Glúteo. Elevação pélvica, não tem jeito. Elevação pélvica. Também é um exercício que é fácil, né? Digamos assim, não é fácil de movimento, mas é fácil de você fazer. Você fala ali de estar disposto ali para montar. Para montar. Entendi. Isso. Sim. E ombro. Elevação lateral. Pode ser 2? Pode. Elevação lateral e desenvolvimento com halteres. Para ombro, que é aquele ombro definidinho. Foi muito bom esse nosso bate-papo, Marcela. Adorei estar com você nessa tardezinha aqui no podcast Mais Saúde. Gostaria de agradecer a presença de todos e nos aguardem com mais podcast Saúde.